Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé, por favor, para a leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 14, é o texto onde Deus institui pela primeira vez a Páscoa do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para você o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comerão do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todo primogênito, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um animal para indicar, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por podermos ler a Tua palavra nesta hora, e pedimos ao Senhor que fales conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é desejo do meu coração, nesses próximos domingos, trazer algumas mensagens sobre a Páscoa, para que a gente possa entender de forma mais direta e até mesmo profunda o que significa a verdadeira Páscoa do Senhor. Eu creio que talvez no meio cristão não seria necessário a gente explicar o significado da Páscoa, né? Mas é importante assim fazermos, porque há muitos novos convertidos, há pessoas que não têm um contato, né, com o cristianismo e com as coisas da palavra de Deus. Então é importante a gente estar ensinando necessariamente o que significa a Páscoa. Nesse tempo onde Páscoa é tão, muito mal comemorado, digamos assim, é importante que a gente faça um apanhado, pelo menos geral, do que seja a Páscoa que foi estabelecido pelo Senhor. E como disse, nós estamos diante de um episódio, de um texto, onde o próprio Deus dá uma ordem ao seu povo, dá uma lei, um mandamento para o seu povo. E diz aí o verso 14, a última parte, que isso será para nós, povo de Deus, como estatuto, mandamento, será como lei perpétua, ou seja, nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor sempre, durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Nós passaremos a nossa vida celebrando a Páscoa que foi instituída pelo Senhor Deus. É isso que nós estamos fazendo nesse mês, iremos fazer necessariamente no próximo domingo. Então, eu quero tirar desse texto, Êxodo 12, do 1 até o 14,
algumas explicações do que significa a Páscoa e também algumas lições valiosíssimas para as nossas vidas hoje como igreja do Senhor, como povo de Deus. Primeiro, algumas considerações. Veja só, esse episódio ele se dá em meio àquele momento onde Deus trouxe para a terra do Egito as 10 pragas. Deus institui a Páscoa na última praga, por assim dizer, a praga em que o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, iria passar pelo povo do Egito, pela terra do Egito, com uma matança dos primogênitos. E no meio de tudo isso, Deus institui para o seu povo a Páscoa. Se você ler aí os capítulos antes, ao capítulo 12, você vai ver 9 pragas sendo trazidas ao povo do Egito, à terra do Egito. E houve nesse episódio muita matança, muita dor, muitos sofrimentos naqueles dias. E esse episódio da Páscoa, para muitos ainda seria um período de muito sofrimento. Outra coisa, irmãos, o termo Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa literalmente passar por cima. Olhe para o verso 13. Antes até nós já tivemos isso sendo dito, mas o verso 13 vai dizer de forma muito clara. Olha só, a parte B do verso 13 diz: quando eu vir o sangue, passarei por vocês. A ideia aqui era que Deus iria, o anjo do Senhor, iria passar por cima daqueles sobre os quais estavam debaixo da casa ou dentro da casa, que nas portas estavam manchadas de sangue. O sangue do cordeiro que eles mesmos, como nós vimos aqui na leitura, tinha colocado sobre as portas, sobre os umbrais. E Deus, ao vir aquele sangue passado, iria passar por aquela casa e não traria a praga ou a morte sobre aquela casa. Então, o povo de Deus ficou 400 anos cativos no Egito. Agora eles seriam libertados pelo próprio Deus e seriam constituídos pelo próprio Deus como povo de Deus. Então, nesse contexto aqui, o povo estava sofrendo muito. O povo estava largado, abandonado, sofrendo na escravidão do Egito. Deus, a partir de agora, faz um novo pacto com o seu povo e diz: naquela casa onde vocês estiverem reunidos e o sangue estiver passado, eu vou cuidar dessa casa. Eu não vou trazer a morte sobre essa casa. Vou trazer, muito pelo contrário, a salvação, a libertação. Em um primeiro momento, de forma mais prática aqui para o povo de Israel, povo de Deus cativo no Egito, Deus estaria levando a liberdade daquele povo sobre o Egito. Então eles não mais seriam cativos. Eles iriam sair da terra do Egito e começariam a sua peregrinação rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã, rumo à liberdade que o próprio Deus tinha para aquele povo. A Páscoa, ou o Pessar, ou o passar por cima, foi o pacto que Deus fez com o seu povo. Que pacto era esse, irmãos? Deus cuidaria do seu povo, Deus zelaria do povo, e o povo então seria um povo temente a Deus, um povo obediente ao Senhor. Veja, Deus seria o Deus desse povo, e esse povo seria o povo desse Deus. E muitas promessas, muitas maravilhas, a partir de então, começariam a acontecer com esse povo. Hoje, o símbolo representativo da Páscoa, que foi instituído por Deus lá no passado, é o que nós conhecemos como a ceia do Senhor. E tudo isso é verdade a respeito da ceia que nós comemoramos hoje. O corpo e o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi entregue para nos purificar de todo o pecado, para nos livrar de toda a maldição, para nos libertar de toda a prisão. Por isso nós celebramos a ceia pelo menos uma vez no mês, para que nós possamos nos lembrar sempre que o Deus Todo-Poderoso fez um pacto com o seu povo. Irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos sim lembrando do pacto que Deus fez lá na terra do Egito para com o seu povo. Que pacto foi esse? Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo, Deus concede vitória ao seu povo, Deus liberta o seu povo.
E nós, como povo de Deus, nós obedecemos ao Senhor, porque nós pertencemos a Deus. Não somos mais um povo qualquer, não somos mais um povo que está misturado com outros povos. Somos o povo de Deus, pertencemos ao Deus vivo e verdadeiro, como nós já lemos aqui por boca do salmista. Então, hoje eu quero ver um pouco, como já disse, sobre aqueles que participam da Páscoa do Senhor. Esse texto vai mostrar muitas coisas interessantes e reais sobre eu e você, sobre nós como povo de Deus, que participamos de forma propriamente dito da Páscoa do Senhor. Tem muita gente que comemora a Páscoa do Senhor ou a Páscoa sem saber o que isso significa, sem sequer saber o que se está comemorando. Nós, o povo de Deus, irmãos, o que se espera é que nós saibamos o que significa a Páscoa que foi instituída por Deus, para que assim nós possamos comemorar, celebrar a Páscoa de forma mais verdadeira e de forma mais saudável. Hoje, vamos ver sobre aqueles que participam da Páscoa. O verso 3 e o verso 4 vai dizer o seguinte, olha só: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, e por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Irmãos, esse texto, ou a Páscoa, ela tem muito a ver com o povo de Deus, e ela trata, como nós já tratamos aqui até, do povo de Deus como família. Perceba que aqui Deus já trata o seu povo como uma família, e Deus já diz a maneira como nós devemos nos tratar como família, e diz aqui que nós até precisamos cooperar com os outros como família, dividir o nosso pão, dividir o nosso alimento, como faz uma família. É isso que a Páscoa significa também, o povo de Deus se reunindo como família, para se alimentar, para celebrar, para comer juntos, e também para dividir aquilo que o próprio Deus provê, alimento. Irmãos, dizer que o povo de Deus é uma família tem alguns significados e algumas implicações. Veja só, diz que a Páscoa, em primeiro lugar, deve ser celebrada em família. Nós, o povo de Deus, precisamos ter esse entendimento. Quando nós nos assentamos à mesa do Cordeiro de Deus para celebrar uma instrução, um pacto que Deus fez para com o seu povo, o espírito que deve haver entre nós é um espírito familiar. Porque foi assim que o próprio Deus disse que deveria ser. A instrução é muito clara, segundo a casa dos seus pais, cada um na sua família. E se o cordeiro não for suficiente, ou for muito grande, por assim dizer, traga mais famílias para celebrar essa Páscoa, esse cordeiro. Irmãos, a Páscoa tem a ver com família. E é assim que nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor, como uma família reunida diante do Senhor. Quando nós olhamos para o dicionário Aurélio, o significado de família é até interessante. Grupo das pessoas que compartilham a mesma casa. Isso, de acordo com o nosso dicionário, significa o que é uma família. E aqui no nosso texto, o que é que nós temos? Temos a instrução da palavra de Deus dizendo para que nós possamos celebrar a Páscoa em família e até convidar outras pessoas para comemorar juntamente conosco. Então o povo de Deus se reúne em volta do Cordeiro como uma família para celebrar, como uma família para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus faz e continua a fazer. Veja, a promessa que estará sobre o povo aqui é a promessa de liberdade, é a promessa de não mais cativeiro. E o povo então se reunia como uma família para celebrar essas promessas de Deus. Porque na Páscoa, irmãos, havia celebração e havia também essa comunhão.
havia esse ajuntar para que o povo pudesse celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor e se alegrar no Senhor por causa da promessa que estaria sendo concedida. Nós, a partir de agora, seremos um povo livre. Depois dessa noite, quando o anjo da morte passar, o Senhor vai também passar e vai nos livrar da condenação, vai nos livrar da morte, e nós estaremos fazendo isso, celebrando isso como? Como uma família de Deus. A Páscoa tem muito a ver com a família. A família de Deus celebrava a vitória que Deus tinha prometido para ela. Irmãos, cada vez que nós nos reunimos aqui como família, nós precisamos nos lembrar da vitória que foi dada por Deus para todo o seu povo. Nós somos povo de Deus, fazemos parte da família de Deus. Há também sobre mim e sobre você uma promessa de vitória. Uma promessa de vitória. Nós não somos mais escravos, não somos mais. Essa liberdade Deus já havia prometido para o seu povo lá no Egito. E hoje, com Jesus de Nazaré, nós temos a realidade dessa vitória sobre as nossas vidas. E devemos celebrar isso como família de Deus. Também, o termo família implica em que eles não seriam mais tratados como um povo qualquer. E isso é muito interessante da gente perceber aqui nesse texto. Como disse, o povo de Deus estava cativo no Egito. Era um povo escravizado. Era um povo que só era visto como escravo. Veja só, tudo isso eles eram enquanto estavam nas mãos dos egípcios. Era um povo que era sem importância, sem valor. Um povo que só era usado pelos egípcios para ser roubado. Se você for ler toda a lei, você vai ver isso de forma muito clara. Eram tirados os seus bens, o povo era maltratado, o povo era destruído, era um povo escravizado. Agora, irmãos, esse povo, a partir do momento em que eles eram tratados como família de Deus, isso estava prestes a acabar, porque eles seriam agora tratados por Deus de forma totalmente diferente. Eles teriam uma nova vida. Esse povo escolhido por Deus, foi escolhido por Deus para ser um povo isento do castigo eterno. Perceba na leitura do texto, se você continuar lendo todo o capítulo 12, você vai ver que Deus ele levaria a morte para todo o povo no Egito, menos para o seu povo, menos para a sua família, menos para aqueles sobre os quais Deus tinha instituído um pacto. Os demais, irmãos, iriam sofrer uma matança muito grande, como sofreram. E aí você vê o texto dizendo que todo primogênito, não importa se da casa do próprio faraó, diz o texto aí, ou se do mais simples trabalhador do campo, todos iriam sofrer com essa matança, mas sobre aqueles que Deus passaria, não haveria morte. Irmãos, quando nós olhamos para isso, qual é a lição que nós tiramos dessa situação? O povo que foi escolhido por Deus não sofrerá o juízo de Deus. Nós terminamos o verso 14 dizendo o seguinte, que Deus traria juízo sobre o povo do Egito, sobre todo o povo do Egito. Qual é a promessa que está sobre a família de Deus? É que sobre nós, o povo do Senhor, não há mais um juízo que irá nos condenar para a condenação eterna. Isso não é mais realidade sobre mim e sobre você. Nós, os que participamos da Páscoa do Senhor, fazemos parte da família de Deus. Sobre nós, irmãos, não há mais juízo. Não há mais juízo. Nós precisamos crer em tudo isso. Não há mais castigo eterno. Não há mais um sofrimento eterno para aqueles que participam da Páscoa do Senhor. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento e fazemos um link da antiga Páscoa, por assim dizer, e da nova Páscoa em Cristo Jesus, irmãos, nós temos o nosso Cordeiro Pascual, Jesus de Nazaré. E por que houve um sacrifício da parte de Jesus? Para que hoje, eu e você, nós pudéssemos ter essa garantia de que nós não sofreremos mais um juízo condenatório. Não,
palavra de Deus vai dizer que nós passaremos por um juízo, mas por causa das nossas obras. Mas, irmãos, nenhuma das nossas obras tem o poder de nos condenar, porque absolutamente nada mais tem o poder de nos condenar, porque sobre nós está o sangue de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Nós participamos da verdadeira Páscoa, e aqueles que participam, não há mais condenação sobre eles, não há mais condenação. Por isso, a importância de falarmos da Páscoa para as outras pessoas, porque, irmãos, aquilo que foi verdade sobre o povo do Egito, ainda é verdade sobre muitos hoje em dia. Muitos estão sobre o juízo de Deus, muitos estão sobre a condenação eterna e vão sofrer eternamente por isso. O papel meu e seu, nós que já participamos da Páscoa, é levar essa verdadeira Páscoa às outras pessoas, para que eles também possam ter o sangue passado nos umbrais das suas casas ou das suas vidas, e assim também, assim como nós, assim como a família de Deus, não mais temer a condenação eterna. A Páscoa, irmãos, nos lembra disso. Somos um povo escolhido por Deus, somos um povo eleito, somos um povo que Deus mesmo chama de sua família, e sobre nós não há mais um juízo estabelecido. Há a graça de Deus, há a salvação eterna sobre mim e sobre você. Isso nós lembramos quando lembramos da Páscoa do Senhor. Uma outra coisa diz respeito à forma como essa família, ela deveria celebrar ou comer da Páscoa. Isso é muito importante. O verso 11 diz o seguinte, olha comigo o verso 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, a família de Deus, quando ela comemora a Páscoa, ela deve comemorar da forma que o povo estava participando ou celebrando ou comemorando aqui no passado. E aqui diz respeito à nossa vida cristã. Como é que nós devemos viver a nossa vida aqui nesse mundo? Irmãos, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. O que significa isso? Prontos para viajar. Prontos para a viagem. Aqui, de forma mais ilustrativa, significaria dizer que o povo não deveriam participar da Páscoa, daquela festa, vestidos para uma festa, como nós nos vestimos hoje, para ir para qualquer festa, dizendo o seguinte: não, nós iremos passar um bom tempo ali naquele lugar. Não, não era assim que o povo deveria participar da Páscoa. O povo deveria estar calçado ou com um calçado apropriado para andar, para marchar, para sair daquele lugar rumo a um outro lugar que Deus tinha estabelecido. É assim que eu e você, nós celebramos a Páscoa ou vivemos a nossa vida hoje em dia, prontos para a viagem. Não como pessoas que esperam ficar aqui por muito mais tempo, não. Mas é com sandálias nos pés e com o cajado na mão. Por quê, irmãos? Porque a vida cristã, a família de Deus, é um povo, ou nós vivemos uma vida onde nós entendemos que o nosso tempo aqui nesta terra já está com os seus dias contados. Amém ou não? Nós estamos com os dias contados, assim como o povo ali no Egito estavam com as suas horas contadas. Eles estavam com o tempo contado, eles não mais passariam tempo ali naquele lugar. Depois que Deus viesse e tivesse passado por eles, a libertação do Egito aconteceria. E eles então começariam a marchar. Por isso eles não podiam estar vestidos para dormir, não poderiam estar com joias, como quem se arruma para ir para uma festa, não. Eles deveriam estar com sandálias nos pés e com cajado na mão. Essa é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam estar prontos para sair dali. Liberdade. Era isso que viria sobre eles. Agora, se eles participassem daquele momento de forma despercebida, ou com quem não estivesse acreditando naquela promessa de Deus,
Irmãos, certamente eles iriam sofrer muito, porque o povo de Deus é um povo peregrino, é um povo que anda, é um povo que marcha, e assim também é verdade sobre nós. Isso é uma realidade sobre a nossa peregrinação como igreja instituída por Jesus. Irmãos, nós não vivemos aqui nessa terra como quem acredita que vai permanecer aqui nessa terra. Não, essa não é a nossa vida. Não é assim que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Mas de que forma nós a celebramos? Com o cajado na mão e as sandálias nos pés, pronto para viajar, pronto para a nossa nova pátria. A lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que toda vez que nós nos reunimos como família para celebrar ao Senhor, nós precisamos nos lembrar que a nossa cidadania não é aqui nesse mundo. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos a caminho a uma nova pátria. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, o verso 20 e o verso 21. Um texto importantíssimo para a igreja do Senhor, quando ela está reunida. E para você de forma individual, sempre viver a sua vida depois que você sair daqui. Filipenses 3, de 20 a 21. Filipenses 3, de 20 a 21. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Isso é realidade sobre mim e sobre você. Nós não somos desse mundo. Há uma nova pátria preparada para mim e para você. Hebreus capítulo 11, o verso 16, vai dizer o seguinte: mas agora desejam uma pátria superior. E aqui, o autor aos Hebreus está dizendo qual é o desejo daqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que foram resgatados do lamaçal do pecado para uma nova vida, aqueles que celebram a verdadeira Páscoa do Senhor. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonhará deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Irmãos, toda vez que nós nos reunimos em Páscoa, em celebração ao Senhor, em ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar que nós estamos nos reunidos, prontos para partirmos para a nova cidade, a cidade celestial. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Nós fomos libertos da opressão, nós fomos libertos do cativeiro. Satanás não tem mais domínio sobre a família de Deus. Nós fomos libertos. Eu e você, nós não estamos mais na garra de Satanás, mas nós estamos sob o cuidado de Deus. Esse foi o pacto que Deus fez comigo e com você, enquanto povo, enquanto família de Deus. Eu vou cuidar de você, e você vai ser o meu povo, diz o Senhor. Isso é Páscoa, isso é verdade a respeito daqueles que participam. 1 João capítulo 5, verso 18, vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar nele. Irmãos, como nós vimos aqui no domingo passado, nós estamos sobre o cuidado do próprio Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que fez promessas e aquele que cumpriu as suas promessas, aquele Deus que faz as suas promessas e certamente aquele que irá cumprir as suas promessas. Nós estamos aqui de passagem, nós esperamos o nosso Salvador vir nos buscar. Nós esperamos a nova cidade, ou os portões da nova cidade se abrir para cada um de nós, e assim celebrarmos diretamente, pessoalmente com o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, a Páscoa lembrava os israelitas que eles foram estrangeiros aqui nesse mundo. E irmãos, hoje ao celebrarmos também a Páscoa, ao nos reunirmos como igreja, nós devemos também nos lembrar, somos peregrinos aqui nessa terra, nós estamos aqui tão somente de passagem, esse mundo não é para nós não somos para esse mundo,
Somos um povo que vai reinar em uma nova pátria, reinar juntamente com Jesus de Nazaré na pátria celestial. E eu quero trazer agora 3 coisas para a gente praticar depois de ouvir sobre a Páscoa do Senhor. A primeira é: não se afaste da comunhão da família de Deus. Não se afaste da comunhão, e não importa o motivo. Irmãos, o povo de Deus deve sempre viver em união. A família de Deus sempre deve viver unida. Irmãos, é interessante perceber que eles deveriam estar juntos, para que eles pudessem ser libertos. Não estou dizendo com isso que será em um culto como esse que Jesus virá e irá nos arrebatar, não. Mas veja que o povo de Deus, como família, deve sempre permanecer unidos. E nós devemos a todo instante participarmos da comunhão como povo de Deus. Então, permaneçamos unidos no nome de Jesus. Somos uma família, somos um só povo. Celebramos ao Senhor Deus juntos como família do próprio Deus. Segundo, não se apegue às coisas desse mundo, porque você não vai permanecer aqui. Não se apegue às coisas desse mundo. Irmãos, quantos crentes perdendo muitas coisas, muitas oportunidades de viver até mesmo entre família, por causa das coisas desse mundo, por causa de conceitos mundanos. Quantos crentes deixando de desfrutar da família, da comunhão, do ajuntamento do povo de Deus, para viver correndo atrás de coisas terrenas. Irmãos, o povo de Deus não deve se apegar a nada nesse mundo. Você precisa trabalhar, você precisa conquistar o pão de cada dia, você precisa, sim, você precisa. Mas, irmãos, nós não devemos nos apegar a nada disso, porque quando o Senhor vier e passar por nós, irmãos, nós não levaremos nada desse mundo, absolutamente nada. Nós devemos estar prontos para a viagem e levar tão somente aquilo que irá entrar no céu. O que irá entrar no céu? Só nós, só nós. E nós vamos reinar em vida juntamente com Jesus. Terceiro e último, diga não ao pecado. Irmãos, eu sempre vou insistir com isso. Nós podemos, como povo de Deus, dizer não ao pecado. Por quê, pastor? Nós não somos mais escravos dele. Não somos mais. Não estamos mais numa terra cativa, que há um inimigo exercendo todo o poder sobre nós. Isso não é mais verdade sobre aqueles que participam da Páscoa do Senhor. Nós somos libertos, fomos libertos, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Então diga não para o pecado. Todo santo dia o pecado bate à nossa porta. Sabe o que é isso? É Satanás nos tentando, sim, mas é também Deus nos dando mais uma oportunidade de exercer a Páscoa, de exercer a liberdade que o próprio Deus deu sobre nós. É mais uma oportunidade de dizermos não ao pecado, por causa do sangue que foi passado, porque Cristo foi transpassado na cruz, irmãos, e o sangue dele foi derramado. Por causa disso, eu e você, nós podemos dizer não ao pecado. O sangue foi passado nos umbrais, para que eu e você, como família de Deus, não fôssemos mais alvos da morte. Foi para isso que houve sangue na casa daqueles que eram parte da família de Deus, para que eles não mais fossem alvos daquela morte que estava prestes a passar por eles. Irmãos, o sangue foi passado para que eu e você, nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Isso é Páscoa. É a família de Deus celebrando a vida em Cristo Jesus. Essa é a realidade daqueles que participam da Páscoa do Senhor. Você participa da Páscoa do Senhor, amém? Então há liberdade sobre a sua vida. E isso foi conquistado na cruz do Calvário, naquele sangue que foi derramado ali. Não mais há sangue sobre as nossas casas, assim como houve na casa do povo de Deus no Egito. O que há sobre mim e sobre você é o sangue de Cristo. E nós assim celebramos a vitória que Ele deu para nós
naquela cruz. Amém, irmãos? Vamos orar.